Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como ser fiel até a morte para receber a vida eterna. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos ser fiéis até a morte para receber a vida eterna. Se fosse assim, poderíamos nos gloriar de termos sido salvos por nossos esforços e fidelidade, e a morte de Cristo teria sido em vão. Para que nós precisaríamos de um Salvador se a nossa fidelidade poderia nos levar até lá, não é mesmo? A palavra de Deus é bem clara em mostrar que a salvação se recebe por graça e graça somente. E isso vale tanto para o crente fiel até a morte, como os mártires, como para qualquer outro. Quando você perguntou, talvez você tivesse pensado em algum ensino errôneo que recebeu em alguma igreja, pois muitos pregadores falam que a salvação se recebe por esforço, por perseverar até o fim, por não pecar e etc. Eles desconhecem a graça de Deus e a verdade que é claramente indicada em várias passagens como estas. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso está em Romanos 4, versículo 5. Outra passagem, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom ou presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, versículos 8 e 9. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, disse o Senhor Jesus em João, capítulo 5, versículo 24. Provavelmente você estava se referindo à coroa da vida que é citada nessa passagem de Apocalipse 2, de 8 a 11, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. No contexto, o Senhor está se dirigindo à igreja que está em Esmirna, e isso pode ser considerado em mais de um aspecto. Um é o mais direto, que tinha a ver com alguma assembleia ou congregação existente em Esmirna, quando o apóstolo João recebeu a revelação. E poderia estar passando, essa assembleia, essa igreja, poderia estar passando por problemas semelhantes aos que são relatados na passagem. Um outro aspecto na leitura dessa passagem é o profético e dispensacional. E nesse caso, Esmirna representa a igreja em um período de grande perseguição que veio após a morte dos apóstolos e o declínio dos cristãos em seguirem a sã doutrina. O livro Church History, ou A História da Igreja, de Andrew Miller, diz assim: pode-se dizer que a condição efesiana da igreja, isto é, a condição da igreja sob a luz da carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, de 1 a 7, terminou com a morte de Antônio Pio no ano 161. E a condição esmirniana, isto é, a condição da igreja sob a luz da carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, de 8 a 11, parece ter começado com o reinado de Marco Aurélio. A perseguição na Ásia irrompeu com grande violência no ano 167, sob os novos decretos desse imperador. E Esmirna, especialmente, sofreu grandemente. O estimado Policarpo, bispo de Esmirna, sofreu martírio nesse tempo. Mas a fim de provar o ponto de vista que tomamos, será necessário dar uma olhada brevemente nas cartas às igrejas de Éfeso e Esmirna. Então aí eu li um texto do livro A História da Igreja, de Andrew Miller. John Nelson Darby comenta assim: a palavra para Esmirna é breve. Qualquer que seja a malícia e o poder de Satanás, no máximo ele tem, quando permitido, é apenas o poder da morte.
Cristo é o primeiro e o último, além de ser, como sempre foi, antes e depois da morte, o próprio Deus. Porém, mais do que isso, ele conheceu e passou pelo poder da morte. Os santos não deviam temer. Satanás trabalharia, seria permitido, se fosse permitido, para peneirar e aprisionar. Os santos deviam ser fiéis até o ponto extremo do que podiam suportar, pois tudo além estava fora deles, ou além da capacidade deles. E isso era de Cristo. Cabia então a Cristo. E o que fosse fiel receberia dele, de Cristo, a coroa da vida. Tribulação, pobreza e o desprezo daqueles que pretendessem ter a legítima reivindicação hereditária de ser povo de Deus, independente se os perseguidores fossem judeus ou cristãos, era a parte da Assembleia aqui. E Deus sofreu isso. Ele foi realmente misericordioso com a Assembleia decadente. A esperança dela estava além de tudo, em quando Cristo lhe daria a coroa da vida. Isso fez a Assembleia, que estava escorregando para se colocar lado a lado com o mundo, por causa do declínio do seu primeiro amor, fez com que ela ficasse sensível ao fato de que o mundo estava nas mãos de Satanás, que o mundo não era o lugar de repouso dos santos. Mas se por um lado o Senhor permitiu, por outro, ele limitou a tribulação. Tudo estava em suas mãos. Não só havia a coroa para os sofredores, mas quem vencesse, a sua porção estaria segura. A morte do juízo, a segunda morte, não os atingiria. Então, até aí o texto que eu li de John Nelson Darby. Com tudo isso, já deu para você perceber que a mensagem era bastante particular e dirigida aos santos de Esmirna em sua época, dispensacionalmente falando, como a representação histórica de um momento da cristandade no mundo. Mas existe também uma terceira aplicação, que é de servir de consolo a qualquer crente de qualquer época que seja atribulado por perseguição, martírio e morte. Existe uma recompensa especial para este, e é este o sentido de coroa da vida. O Concise Bible Dictionary fala em coroa como símbolo de reconhecimento, prêmio ou recompensa. Veja o texto. No Novo Testamento, a palavra coroa costuma ser mais um símbolo de vitória do que de realeza. Ela é aplicada ao Filho do Homem e a outros. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:2. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Apocalipse 14:14. Também é aplicada aos 24 anciãos no céu, que lançam suas coroas diante do trono em Apocalipse 4, versículo 4 e versículo 10. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. A Bíblia também nos fala de coroa corruptível, que ganhavam os vitoriosos nos antigos esportes, e a coroa incorruptível do cristão. Passagem: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9:25. Esta última é descrita depois como coroa de justiça, coroa da vida, coroa de glória, respectivamente em 2 Timóteo 4:8, Tiago 1:12, 1 Pedro 5:4 e também aparece em Apocalipse 2:10. Elas podem ser a mesma coroa, mas enxergadas sob diferentes ângulos. O cristão é exortado a vigiar para que ninguém tome sua coroa. Isso em Apocalipse 3:11. Então, até aí, este último texto foi do Morrison's Concise Bible Dictionary, que é um dicionário excelente, que foi escrito por diversos autores. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.